Olá, amados, louvado seja Deus, graça e paz. Nós estamos continuando a série Inimigos da Fé e hoje nós vamos falar sobre a falta de entendimento de quem nós somos em Cristo. O novo nascimento, ele nos coloca em uma nova etapa da vida, a vida espiritual. Amém? E é muito importante nós entendermos essa vida no Espírito e conhecermos as realidades da nova criação. Então é importante quando você estiver lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você dá um destaque, ou sublinhar, ou pintar aquelas expressões que aparecem em Cristo, nele, por ele, no amado, no qual, pelo qual, em quem, porque essas são realidades do crente, amém? São realidades da nova criação. Por nós termos nascidos de novo e entrado na família de Deus, nós nos tornamos aquilo que a Bíblia diz. E é importante nós conhecermos, porque se nós não conhecermos, nós vamos nos comportar como apenas um religioso. E essa não é a vontade de Deus. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha, aqui já tem um mar de realidades somente em um versículo que nós precisamos descobrir e tirar a essência disso. Diz aqui, olha, que nós somos dele, de quem? De Deus, em Cristo Jesus, ou seja, através de Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção. Então é muito importante nós entendermos o que isso significa. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7 diz: No qual, ou seja, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, Deus que é rico em muita graça, amém? Ele é o Deus de toda a graça, ele nos remiu, ou seja, ele nos comprou pela sua vida. Jesus Cristo nos comprou pelo seu sangue. E comprou o quê? A remissão dos nossos pecados. Existem cerca de 140 expressões no Novo Testamento, especialmente nas epístolas, que nos falam acerca da nossa realidade em Cristo. Então, é importante nós conhecermos isso. E em breve eu vou estar ministrando uma série somente sobre realidades da nova criação, aquilo que nós nos tornamos após o novo nascimento. Como é importante nós conhecermos quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos por estarmos unidos a Jesus Cristo. Se nós não conhecermos essas realidades, nós vamos viver somente uma vida religiosa. Isso vai atrapalhar em muito a nossa vida da fé. Isso vai atrapalhar em muito o nosso relacionamento com Deus. Isso vai atrapalhar em muito o nosso relacionamento uns com os outros. Como devemos nos relacionar com aqueles que estão perto e também com aqueles que estão longe, amém? Principalmente nesse tempo que existe muitos mal-entendidos, né? Muitos haters, pessoas que nos odeiam, pessoas que nos perseguem, e é muito importante, quanto mais destacado, quanto mais eminente você for na sociedade, se prepare, porque os relacionamentos vão ser um grande desafio na sua vida. E é importante que você conheça essas realidades da nova criação, ou seja, essas verdades espirituais que, por estarmos unidos a Jesus Cristo, agora sermos nova criatura, nós precisamos conhecer. Para quê? Para que venhamos a nos apropriar dessas realidades. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita
nos lugares celestiais. Amém? O versículo 20 diz isso. Acima de todo principado e potestade, domínio e poder, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o conhecimento das realidades da nova criação vai fazer com que, através da fé, nós possamos pegar essas bênçãos das regiões celestiais e manifestar elas na nossa vida. Amém? São muitas bênçãos, são muitas realidades que nós precisamos nos apropriar, porque Deus nos tem abençoado. Amém? E diz que isso ele fez quando ele ressuscitou a Jesus Cristo, colocando a sua direita nos lugares celestiais. E diz que ele está acima de todo principado, poder, potestade, domínio. Está falando sobre as autoridades de governo espirituais. Amém? Então, antigamente, nós éramos escravos desses poderes, dessas autoridades. Nós ficávamos reféns das suas mentiras, dos seus enganos, e era por natureza filhos da ira. Mas agora, porque nascemos de novo e entramos na família de Deus, nós fomos abençoados e temos um nome que é sobre todo o nome. E precisamos exercer o poder. Amém? Precisamos exercer o domínio. E diz que Jesus Cristo, ele está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir. Ele diz assim, e não é somente nesse presente século não, mas também no vindouro. E diz, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Então não importa que parte do corpo de Cristo você seja, se você for uma parte do pé ou o dedo midinho, você está sobre todo o poder do inimigo e você precisa exercitar esse poder que foi lhe dado. Amém? Nós vamos falar também aqui sobre uma série, a autoridade do crente. E é importante nós sabermos a autoridade que nós temos para que possamos, exercer essa autoridade. Quando a gente lê essa palavra poder, isso fala de autoridade, são coisas distintas, amém? Que devem ser exercidas de formas distintas. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 diz, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, possamos viver para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Uma outra coisa que nós vamos aprender aqui, nós vamos falar uma série, é sobre a justiça de Deus. Como é importante nós entendermos que Cristo, ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça. E como foi que ele fez isso? Ele carregou sobre ele mesmo, em seu corpo, na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados. Olha, como é importante o crente se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Aí ele diz, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. E Colossenses capítulo 1, versículos do 13 ao 14, diz que ele nos libertou do império das trevas. Glória a Deus. Eu e você, por nascermos de novo, somos libertos do império das trevas. E diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sinto isso. Amados, não é por sentimento, é pelo conhecimento. E quando você começa a conhecer essas realidades da nova criação, você começa a agir de uma forma diferente. Você começa a agir em fé e você começa a tomar posse da sua riqueza, da sua herança em Cristo Jesus. Amém? Romanos capítulo 1 diz, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus.
Existe uma lei que opera em mim, que opera em você, que é a lei do Espírito de vida. E esta lei nos liberta da lei do pecado e da morte. Amém? Não devemos mais viver na prática do pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinho, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas por toda a humanidade. Então, a humanidade precisa saber disso. Amém? Eu e você precisamos saber disso e nos apropriar desses fatos chamados de realidades da nova criação. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.